Oi, oi galera! Hoje eu vou trazer para vocês a resenha do filme Priscila. Vamos lá? Esse filme é baseado no livro Elvis e Eu, que é uma autobiografia da Priscilla Presley, onde ela conta tudo o que ela passou com o astro do rock, a sua vida de casada, como eles se conheceram. E para quem assistiu o filme do Elvis, o ano passado, ele é bastante controverso aí, porque a gente tem uma ideia totalmente diferente do Elvis naquele filme e da própria Priscila. Aqui temos uma Priscila totalmente submissa, boba, fragilizada, e um Elvis totalmente narcisista, egocêntrico, e eles têm um relacionamento totalmente abusivo. Até na forma de se vestir, a Priscila tinha que se vestir da forma que o Elvis queria. Então ela teve que pintar o cabelo, fazer maquiagem, usar as roupas que ele queria. Então ela não tinha voz na própria vida. E eu fiquei na dúvida para saber se realmente era assim. A diretora, Sofia Coppola, ela quis trazer no olhar de uma jovem, de uma criança que aos 14 anos se vê apaixonada por um astro de rock e acaba tendo um relacionamento amoroso com ele. Então ela quis trazer essa simplicidade, essa coisa infantil para a personagem Priscila. E a gente percebe mais ou menos que o relacionamento deles é meio confuso, e eu analiso que muita gente não acreditou no relacionamento dos dois, achava super estranho que um cara como Elvis Presley, que poderia pegar qualquer mulher no mundo, se encantar por uma menina de 14 anos. Então o filme mostra muito isso, as mulheres revirando o olho, vendo aquela situação, né? Poxa, ele podia pegar qualquer mulher que ele quisesse e tá com essa menininha. Mas eu vejo muito pela questão dele, quando ele estava com ela, ele se sentia em casa. Então ele fala o tempo todo que ele tem muita saudade da família, muita saudade de casa, principalmente da mãe que faleceu, e ela era o mais próximo que ele tinha da casa, porque eles vieram do mesmo lugar, então era como se fosse aquele acolhimento que ela dava para ele, aquela paz, aquela tranquilidade, como se ele estivesse em casa. Então ela trouxe isso para ele. E eles se divertiam muito, no início do relacionamento era interessante, só que aqui mostra justamente isso, né? O Elvis traiu muito ela e ela aceitava pacificamente. Então ele tinha relacionamentos com as atrizes que ele protagonizava nos filmes e mostrava nas revistas, e ela olhava aquilo e assim, parece que ela não se importava tanto, deixava pra lá e queria continuar do lado dele, que ela era muito apaixonada, então ela se submetia a isso, às traições dele, muitas vezes ele maltratava ela, humilhava ela na frente dos outros, e ela aceitava aquilo com a maior tranquilidade do mundo. Então ela demorou muito para sair desse relacionamento abusivo, só depois que ela teve a filha, que ela ficou mais velha, e que ela conseguiu se livrar do relacionamento e ir embora para casa. E outra coisa que me chamou bastante atenção, porque por ela ter apenas 14 anos, o Elvis começou a aliciar ela no sentido das drogas. Então ele tomava muito remédio para dormir. Quem assistiu o filme Elvis lembra que ele usava muitas drogas para dormir, para poder ter forças para fazer os shows, porque ele era obrigado a fazer vários e vários shows. Então ele tomava remédio para isso. E ele acabou colocando ela nesse meio. Então mostra o tempo todo quando eles vão dormir, ele dá remédio para ela. Aí ela começou a pegar escondido também, muitas vezes remédio, porque ele levava ela para as baladas, vamos dizer assim, né, para os shows, e no outro dia ela estava muito cansada para ir para a escola, porque ela estudava ainda, então ele começou a dar esses remedinhos para ver se melhorava, para ela ir para a escola, não ficar com sono. Ela acabou viciando também, e mostra ela muito novinha, eu acho que nessa época ela tinha seus 15, 16 anos, ele levando ela para Las Vegas, eles bebendo, jogando, e eles acabaram casando em 1967, quando ela fez 21 anos, se tornando assim uma das mulheres mais famosas do mundo. E mostra também essa questão, que muitas mulheres viam como contos de fadas, né? Pensar que, vou casar com o astro do rock, o rei do rock, eu vou ter uma vida perfeita, uma vida de glamour, uma vida de amor, de felicidade. E aqui era totalmente o contrário.
ela vivia solitária, porque ele vivia gravando, fazendo os shows, e ela sempre sozinha em casa. Então ela teve que passar por situações muito ruins, e as pessoas de fora sempre pensavam, né, que tudo era mil maravilhas, que a vida dela era perfeita. E aqui também mostra um relacionamento muito estranho. O Elvis, ela sempre tentava procurar o Elvis para namorar, para ficar junto, e ele sempre se afastava dela, dizendo que ele queria que fosse no momento certo, na hora certa. Eu penso que isso é muito por conta da medicação, porque ele tinha esse excesso de medicamento, então ele tomava remédio todos os dias. Então isso acabou atrapalhando também o relacionamento deles. Mas ele tinha uma relação muito estranha com ela. Ao mesmo tempo que ele falava que amava, que queria estar junto com ela, que ela era a mulher da vida dele, ele tinha atitudes totalmente diferentes disso, bem controverso. E nesse filme a diretora deixou bem claro que é o filme da Priscila, não do Elvis, então ele é um mero coadjuvante aqui, então ela nunca vai dar ênfase nele, para ele no filme, então a gente não vai ver show, a gente não vai ver filme, não vai ver nada. Isso a gente, se que a gente quiser ver, assiste o filme do Elvis. Aqui a protagonista, a voz é da Priscila. E a diretora fala que ao ler a história pela primeira vez, chamou atenção como foi fácil se identificar com o que ela viveu. Ela sempre foi vista como a namorada de Elvis, mas ela sentiu que havia uma história mais interessante para contar. Um desejo infantil que se tornou realidade, mas não da forma como ela imaginava. Então eu saí do filme com esse questionamento se realmente a Priscila foi essa pessoa sem voz, essa pessoa frágil que estava do lado do grande astro. Eu já ouvi falar que era o contrário, que ela era bastante enérgica, ela ajudou em muitas coisas, inclusive nessa questão das drogas, em um certo momento da vida dele. Então me deixou um pouco confusa nesse aspecto, né? Como foi esse relacionamento, na verdade, dos dois. Em questão do figurino e maquiagem, nós temos que tirar o chapéu, aqui tá incrível. Então a diretora pensou nos mínimos detalhes. Os cabelos da Priscilla Presley sempre gigantes, com bastante tupete, bastante laque, aquele olho muito bem delineado, com bastante lápis. Então é bem interessante que ela pensou aí nos mínimos detalhes. Um figurino lindo e maravilhoso, as roupas dela são lindas. E do próprio Elvis, que aí até mostra quando ele começou a usar aquelas roupas, né, que era a calça boca de sino, a blusa também com a manga grande, quando ele mudou o cabelo também, então ela traz tudo isso aqui pra gente. A trilha sonora, infelizmente, a gente não vai ouvir músicas do Elvis aqui, então eu acho que é justamente a diretora não quis trazer isso para não tentar tirar o foco do filme, que é da Priscila. E tem uma brincadeira à parte, quando o Elvis está numa junk box, e eles vão escolher uma música, o pessoal, a gente põe a sua música, põe de qual? Aí ele fala assim, tem esse tal de The Beatles aqui, não coloca ele não, quem é besouro? Então eles fazem uma brincadeira bem divertida aí com os Beatles. E de acordo com o Termômetro Nerd, a minha nota é 7. Se você gosta de um filme autobiográfico, eu particularmente acho super interessante, filme baseados em fatos reais. E esse é um filme super interessante para a gente conhecer um pouco da história da Priscilla Presley. A Priscilla sem ser a namoradinha do Elvis, sem ser uma mera coadjuvante, aqui a gente conhece, ela é a protagonista do filme. Apesar dessas ressalvas, a gente pensar aí se realmente foi assim, ou se foi realmente uma forma de romantizar a história que a Sofia Coppola trouxe pra gente, mas vale muito a pena conferir. O filme tem previsão de estreia dia 4 de janeiro nos cinemas, mas já vão ter algumas sessões especiais. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de seguir o nosso canal, curtir, comentar, compartilhar, e se você vai assistir o filme, comente aqui embaixo. E até a próxima!